Todos bem? Tudo bom? Como é que estão? Vamos lá? Essa é a proposta da nossa apresentação. Meu desafio aqui, primeiro desafio, é mostrar para vocês como uma ciência que tradicionalmente surgiu do estudo de comunidades ditas primitivas, tradicionais, exóticas e distantes, pode ser incrivelmente útil para a gente sair da monotonia do estudo da internet. É colaborativo porque é viral, porque é viral, porque é legal, porque é bacana, enfim, e o negócio não sai daquela pocinha d'água. Meu segundo objetivo aqui vai ser mostrar para vocês como armadilhas para caçar chimpanzés e obras de arte podem nos ajudar a pensar sobre fenômenos que eu vou chamar aqui de vlogs na internet. Que esses dois elementos podem nos nutrir de reflexão para que a gente olhe para isso daí de um jeito diferente. E essa é uma foto minha fazendo trabalho de campo recentemente, mais ou menos isso que o antropólogo faz. Isso daí é uma oficina de maquiagem. Armadilhas. Vocês estão ouvindo bem? Que está meio ruído aqui. Não sei, está chegando bem o som aí? Beleza? Tá. Nós temos muitas coisas em comum com esses caras. Quando a gente se vê confrontado com situações de risco, situações de perigo, a gente tem o hábito de parar e pensar, ou a intenção de parar e pensar. Isso que vocês estão vendo aqui é um esboço bastante simplório de uma armadilha criada pelos pigmeus da África Central para caçar animais que pensam. Tá? Por que ela tem essa característica? Como vocês veem aí na imagem, nessa linhazinha vermelha, um chimpanzé, que é um animal que pensa, vai olhar para essa linha e vai pensar. E vai pensar que essa linha é fraca o suficiente, quer dizer, não é forte o suficiente para prendê-lo de alguma forma. E, como um animal pensante e curioso, ele vai resolver tentar entender para que serve essa linha e por que isso daí que não estava aí passa a estar. Na medida em que ele faz isso e puxa essa linha devagarzinho, ele aciona esse mecanismo que dispara essas flechas que são os dardos envenenados. O interessante aqui é um processo que torna essa ideia da armadilha, que é uma coisa boba e simplória, numa coisa quase robótica, no sentido que você tem aí o pigmeu pensando na maneira como o chimpanzé pensa, né? Que é diferente de uma armadilha de urso, que é diferente de uma armadilha de rato, né? Essa é uma armadilha feita para seres que pensam. Eu quero aproveitar essa ideia para desenvolver um pouco essa noção que a gente tem de armadilha. Em vez de ser essa coisa brutal da caixa, eu quero convidar vocês a considerar a armadilha como uma prótese. Prótese a gente sabe o que é, né? As pessoas, às vezes, quando tem problemas na perna, eles põem uma prótese. Eu quero expandir a noção de prótese. Eu quero dizer que a prótese é alguma coisa que estende a nossa capacidade de ação. E eu estou colocando aqui, essa é uma armadilha para pegar urso. Estou dizendo que essa prótese, ela carrega em si muito mais do que um mecanismo simplório que a gente está vendo ali. Que ela carrega a inteligência e ela carrega a força da gente para além do nosso corpo e para além do tempo. Ou seja, a gente não está simplesmente colocando esse negócio aí para pegar urso. A gente entende a maneira de pensar do urso e a gente se coloca dentro desse objeto, conhecendo a maneira como o urso pensa para capturar essa criatura. Isso daqui é uma ratoeira, mas vocês podem ver isso daqui como um robô. Um robô tem esse primeiro item, que é um sensor, tem um segundo item, que é um processador, e tem o terceiro item, que é o braço, enfim, o item mecânico. Essa ratoeira, ela não é simplesmente a força que a gente tem para prender um ratinho. Essa ratoeira é o conhecimento que a gente tem de que esse ratinho nunca vai estar presente no ambiente com a gente. Logo, a gente precisa deixar o ambiente sozinho para que o ratinho se sinta confortável para deslocar o equipamento sensível para que essa informação seja processada pelo gatilho,
para que o ratinho seja sacrificado. Agora eu vou adiantar essa noção de armadilha para falar de arte. Em geral, a gente que conhece pouco ou não pensa muito a respeito, fala de arte como alguma coisa que estimula a nossa capacidade de perceber esteticamente as coisas que são bonitas, e porque são bonitas elas vão para os museus e vão para as galerias, e as pessoas pagam caro pra caramba para ter arte, para ter beleza. Eu estou falando de outra coisa aqui. Eu estou falando de arte como armadilhas. Esse cara, para quem não conhece, se chama Marcel Duchamp, e ele, junto com Pablo Picasso, foi o cara mais importante da arte contemporânea no século XX, inclusive com mais influência no cenário da arte contemporânea do que o próprio Picasso, que não deixou muitos herdeiros da sua tradição de pintura. O que o Duchamp está fazendo aí com aquele mecanismo que eu imagino... Quantas pessoas aqui já viram aquele objeto do lado direito? Levanta a mão um pouquinho mais alto. Esse daqui, para a função da nossa apresentação aqui, é uma ratoeira de cérebros. Porque você consegue perceber, olhando para isso daí, o quanto nós nos sentimos intrigados, tentando entender o que o artista quis dizer ao colocar essa roda de bicicleta em cima de um banquinho e ter colocado isso no museu. Percebe? E é esse convite que eu estou fazendo para vocês agora, para a gente pensar em arte e o artista dessa forma, como um cara que cria armadilhas que nos fascinam e que, portanto, nós nos sentimos presos a eles. Esse é talvez o maior criador de armadilhas da história da arte. Ele morreu em 1519 e todos os dias no Museu do Louvre tem essa galera toda fisgada pelo sorriso misterioso da Mona Lisa. Um exemplo de arte enquanto armadilha. Eu fico indo e voltando porque eu tenho que apertar o botão aqui. Agora eu vou estender a noção de arte um passo adiante. Eu quero dizer para vocês que a arte não é só aquilo que está no Museu do Louvre, na Galeria Britânica, etc., no MASP. Eu quero dizer que arte é tudo aquilo que é produzido com um modo muito especial de tecnologia, que é a tecnologia do encanto. É a tecnologia que faz com que a gente olhe para alguma coisa e coce a cabeça e fale, isso só é possível porque essa pessoa tem um pacto com uma divindade que o inspira, porque eu sei que a minha capacidade é limitada e finita e que eu nunca vou conseguir fazer um negócio desse. Você fica assim, mano, que é a cara desse sujeito aí. Eu quero dar um exemplo disso que talvez vocês conheçam. Esse é o Mystery Guitar Man. Alguém já viu esse cara? Então, esse é um especialista na tecnologia do encanto, que estamos nos aproximando aí do tema. E para quem não conhece, aqui vai um pedacinho, acho que não vai dar para ouvir direito. Tá ouvindo? Então, quando a gente está falando de arte, a gente está falando não necessariamente de quadro nem de escultura, a gente está falando disso que é composto por leis que a gente não entende, com uma sutileza que está além do nosso alcance, e por causa disso a gente fala, caramba, esse sujeito tem alguma coisa que eu não tenho e que, portanto, eu vou admirar. Aqui está o resuminho do que a gente falou até aqui. Estamos pensando na armadilha como essa coisa que é mais do que uma maquininha tosca para matar rato. A gente está falando com uma coisa que guarda a nossa intenção ali dentro, vontade, força e pensamento, e a gente está pensando a obra de arte como exatamente essa armadilha, e a gente está pensando a obra de arte como alguma coisa além do que o que está no museu. É isso que a gente falou até agora, certo? Ok? Vamos lá. Agora, no meu próximo ato circense, eu quero tentar provar a vocês que o elemento mais simplório, mais prosaico, mais comum, feito com um cenário que é a própria casa da gente, com um vídeo, com a câmera de vídeo, que é uma que você compra em qualquer xing-ling, com equipamentos de edição que são gratuitos e que você baixa na internet,
e com uma capacidade de editar que, pelo menos para o nosso conhecimento, não é absolutamente excepcional. Eu quero dizer para vocês que isso é um objeto da tecnologia do Encanto, e que é por isso que ele tem esse grau de visibilidade. Eu quero tentar mostrar para vocês alguns desses elementos que nos encantam quando a gente vê isso, mas que, porque nós não conhecemos a prática, a gente se sente tão fascinado e acha que é um pacto com a divindade, que a pessoa tem essa capacidade de se expressar. Primeiro item, colapso de contexto. Essa é a imagem inicial da apresentação. Ela sobrepõe duas imagens que foram feitas por uma estudante do professor Mike Wesch, que é um dos inspiradores desse trabalho, um antropólogo da Universidade de Kansas. Ele fez uma coisa muito bacana que, em vez de ficar estudando o YouTube à distância, ele criou um grupo de estudantes e ele colocou os caras para vlogar. E esse é um momento de revelação no estudo, que essa menina olha para a câmera e mostra um espelho. Então, vocês estão vendo as duas imagens, a dela e a dela mostrando o espelho. E ela fala para as pessoas, eu estou falando com você, mas é isso que eu estou vendo. Vocês estão aí, e eu estou aqui, mas vocês não estão aqui, é isso que eu estou vendo. Percebe? Isso acontece, e ele chama de colapso de contexto. O colapso de contexto é o que... Quantas pessoas aqui já vlogaram alguma vez? Alguém já vlogou? Primeira vez na frente da câmera. Liga a câmera. Todas as ideias incríveis que você tinha para falar ali desaparecem, a sua língua seca, o seu pensamento fica confuso, você fica absolutamente nervoso, começa a suar e desliga aquilo e fala que aquilo não é para você. Você acabou de vivenciar uma experiência de colapso de contexto. Você não é uma pessoa menos inteligente e capaz do que as outras pessoas que fazem isso muito bem. O que é que você experimentou ali? Você experimentou a possibilidade de ser visto por você mesmo dali a alguns anos. Problema 1. Como é que eu vou me encarar fazendo essa coisa ridícula? Segundo problema, eu acabo de vislumbrar a possibilidade da minha tia do maternal, da minha mãe, da minha avó, do meu amigo de infância, de todas as pessoas que eu conheço, que o YouTube tem 500 bilhões de visualizações, de acessos por mês, ou seja, todo mundo pode me ver. Será que eu estou a caráter para falar com essas pessoas? E mais, todos os stalkers possíveis que a gente não conhece estão lá também. E isso, essa sensação de querer fazer parte, querer estar propriamente vestido para se encontrar com essas pessoas e não conseguir, porque você não sabe com quem você está falando, que você está falando com uma câmera, é isso que cria o colapso de contexto que prende a garganta da gente. Agora, isso não acontece com o vlogueiro. O vlogueiro, ele em geral, e isso é uma coisa, um segredo dos vlogueiros, é que o vlogueiro ele não decide ser vlogueiro e liga a câmera e sai falando. O vlogueiro é um cara que nasce para a ferramenta a partir de um namoro longo. E esse namoro, ele tem a ver, num primeiro momento, com eu encontrar os meus pares, eu encontrar as pessoas bacanas. Eu não chego no YouTube e faço sucesso. Eu chego no YouTube porque eu falo que essa pessoa e aquela pessoa são pessoas que eu admiro profundamente. E daí tem um passo seguinte, que é eu olhar no meu entorno e ver que essas pessoas que eu gosto bastante, tem outros fãs delas que são parecidos comigo e com quem eu posso falar. E daí eu tenho um passo seguinte, que é eu conversar com essas pessoas por vídeo, até o momento em que eu decido fazer o meu vlog. Então, na medida em que essas pessoas vivem esse namoro, elas constroem as máscaras, que não são... Não estou dizendo que ninguém é mascarado. Eu estou dizendo que essas são máscaras públicas. Por exemplo, eu não vim aqui de bermuda, porque, para mim, esse é um espaço que merece um determinado tipo de traje. Não estou falando que tem que ser dessa forma, mas essa é a minha máscara pública. Percebe? O vlogueiro constrói essa máscara pública a partir do reflexo que ele tem da audiência. Na medida em que ele se comunica com essas pessoas, ele sabe quem são essas pessoas que o assistem, que se interessam pelo conteúdo dele, e, em função disso, ele sabe onde ele posiciona a câmera, como ele se veste, de que forma ele fala, se ele fala palavrão, se ele grita, se ele, enfim, faz outras sinalizações de afinidade. E a maneira como eu percebi isso na pesquisa foi curiosa, porque eu percebi que alguns vlogueiros populares, eles iam tirando do ar os vídeos que eram antigos.
porque esses vídeos antigos não se adaptavam mais à máscara presente, à máscara pública. Sabe quando você é adolescente, seu pai vai na festa e ele denuncia que você não é grande como você pensou que era? É a mesma coisa. Quando você tira do ar esses vídeos antigos, você está querendo controlar a maneira como as pessoas te veem a partir da máscara que você está criando. E é um processo contínuo. Vídeos de afinidade. Essas imagens são de vlogueiros. No entanto, elas poderiam ser de amigos nossos falando por Skype. Afinidade, como elemento de comunicação, é alguma coisa que não tem a finalidade da gente ter uma conversa. Chego no escritório, entro e falo, e aí, gente, tudo bem? Beleza? Tudo jóia? Tá tudo bem? Fulano, ciclano, beltrano? Se você não faz isso, aqui no Brasil pelo menos, você é visto como antipático. Esse é um elemento de afinidade. O que é essa noção de vídeo de afinidade para o vlogueiro? Ele descobre no curso do aprendizado dele, da criação dele, da formação da máscara dele como vlogueiro, que existem algumas pessoas que ele assiste e que o assistem de volta. E é com essas pessoas que ele está falando. Ele está falando sobre, e aí beleza, estou com raiva, etc. Eu estou usando a minha máscara vlogueira para falar com algumas pessoas. Agora, essa sinalização cabe para a gente. Quando a gente olha para essas pessoas, é como se elas fossem nossos amigos invisíveis ou imaginários. Eu terminei a minha pesquisa inteira foram com oito meninas que vlogam. Enfim, eu em nenhum momento interagi com essas meninas. Na hora que terminou a pesquisa, até hoje eu acompanho os vídeos delas, porque eu me sinto parte da história dessas pessoas. Porque esse vídeo tem esse elemento de comunicação, por isso que a gente chama de vídeo de afinidade, que mostram, seja lá o sujeito com raiva, seja o sujeito fazendo coraçãozinho, esses são elementos que têm a finalidade de enganchar as pessoas por essa via. Então, o vlogueiro popular, num determinado momento, ele atinge um conhecimento que é, eu sei quem é você, apesar de não conhecer você. E eu sei o que você quer ouvir, que eu faço, eu vou fazer isso, apesar de não fazer a menor ideia de quem você é. E você vai me olhar, apesar de você saber que eu não sei quem você é, você vai se sentir um grande amigo meu. Esse é o segundo item. Privadamente público. Eu vou apresentar a autora desse termo, desses dois termos. Todos esses são termos antropológicos. E essa é uma professora californiana. A gente vê recorrentemente nos jornais as pessoas falando sobre o fim da privacidade. Esse é um assunto, né? Acabou a privacidade, agora todo mundo mostra tudo, né? Não tem mais segredos. Eu queria saber, isso era uma coisa que me afetava na pesquisa. Eu olhava para, enfim, as pessoas mostrando os quartos delas, mostrando o irmão menor, mostrando, enfim, né? Contando casos escabrosos. Eu me perguntava, será que essa pessoa não tem noção do que ela está fazendo? E a resposta é, ela tem. Como que você conhece essa pessoa? Essa é a pergunta. A gente ouve aí as maiores histórias de amor não correspondido, a gente ouve as histórias de tentativa de suicídio, a gente ouve as histórias de bullying. Isso nos interessa tremendamente. E essas pessoas são responsáveis? Não são. A ficha caiu quando eu comecei a perceber que nenhum dos vlogueiros que eu estava pesquisando, e eram vários, nenhum deles dava noção precisa de localização ou identidade. Então você, por um lado, de fato, você pode conhecer profundamente a pessoa, mas esse conhecimento da vida privada da pessoa não está associado a quem ela é fora da rede. É curioso que você vê o outro lado também em relação ao vlogueiro. Muitos vlogueiros, vocês podem ter amigos vlogueiros, irmãos vlogueiros, primos vlogueiros, ficarem sabendo disso anos depois, porque o vlogueiro separa muito bem quem são as pessoas que conhecem a vida dele como vlogueiro e quem são as pessoas que conhecem a vida dele como pessoa física. Percebe? E a gente usa, então, esses termos novos, que é o privadamente público, ou seja, são essas pessoas que contam essas histórias, mas quem são elas? Elas são só uma pessoa. E só mais uma das milhares de pessoas que têm histórias trágicas, interessantes, emocionantes na internet. E, por outro lado,
os publicamente privados, que são as pessoas que falam quem elas são, dão número de telefone, dão endereço de casa, etc. Mas como elas sabem para quem aquilo vai, elas não se preocupam, porque apesar de estar no ambiente público, a comunicação é privada. Último item aqui, chama participação periférica legítima. Alguém reconhece essa imagem? Tá. Esse é um projeto chamado A Hole in the Wall, um buraco no muro, e foi criado por um empreendedor indiano que, trabalhando ele num prédio de escritórios, enfim, numa cidade da Índia, ele resolveu fazer um experimento, cavar um buraco que dividia o prédio, separava o prédio de uma favela que tinha ali do lado. Encravou um computador ali dentro, conectado à internet, e viu o que acontecia, levando em consideração que, essas crianças não falam inglês, e 2, que as crianças nunca viram um computador antes. E ele volta a esse espaço, algumas semanas depois, e percebe que essas crianças estão absolutamente fluentes em inglês para a internet, e que quebraram o código de como que usa o mouse, como que clica, como que o mouse tem a ver com a negocinha que acontece ali, etc, etc, etc. Como que isso aconteceu, ajuda a gente a pensar como que esse conhecimento, esses segredos, existem, são construídos e são ensinados no YouTube. E aí a gente vai tomar emprestado o conhecimento de uma outra antropóloga americana que trabalha com a noção de comunidades de prática. Quando a gente se depara com um conhecimento que é interessante para um grupo, mas que não está estruturado, que não está num lugar, que não está num livro, que não está numa escola, a gente se junta em grupo. E esse grupo é formado pelo núcleo, que são as pessoas que, de alguma forma, se tornaram mestres, se tornaram líderes desse assunto. E, para participar desse grupo, a gente chega de lá da periferia, por isso que chama participação periférica legítima. A gente chega lá na periferia porque nos interessa aquilo, olha para o centro e fala, PC Siqueira, esse é o cara. Ou Felipe Neto, ou qualquer outro, né? L Repórter, qualquer um. Esse é o cara que, para mim, é a referência, é quem eu quero chegar, está ali na frente. E eu percebo que, no meu entorno, tem uma série de pessoas que, como eu, estão no meu nível hierárquico, ou seja, estão começando agora, têm um conhecimento limitado de edição, usam ainda a webcam, etc., com quem eu posso trocar ideias. O conhecimento, dentro dessas estruturas, desses espaços de conhecimento desestruturado, se dá dessa forma, pela prática e pela observação reunida em grupos. Então, tudo isso que eu falei nos itens anteriores, quem é vlogueiro e quem vivenciou a comunidade por um tempo, talvez não conhecesse a tag, talvez não conhecesse o nome, mas seguramente se identificou com a experiência de, por exemplo, criar o lance da afinidade, ou de alguma forma, conhecer a diferença entre o público e o privado, porque do contrário não se exporia. Bueno, gente, essa foi um resumidíssimo de um projeto que aconteceu ao longo de um mês. Ele tem 20 alguma coisa vídeos prontos. Esses vídeos foram feitos a partir de uma pesquisa de mestrado num programa de mestrado chamado Antropologia Digital na University College London. É o único programa com essas características que eu conheço. A ideia toda foi transformar o conhecimento que estava em inglês técnico-acadêmico em alguma coisa que pudesse ficar mais interessante. Por que não ficar mais interessante dentro do próprio espaço onde a pesquisa foi feita, que foram os vídeos na internet? Esses são as principais referências que eu usei para cada um dos temas tratados aqui. Todos eles são vivos e atuantes, à exceção do Alfred Gell, que morreu já há alguns anos. Esse projeto foi realizado graças à incrível participação de pessoas pelo site de crowdfunding Catarse, a quem eu agradeço aqui mais uma vez. Me permitiram passar um mês inteiro fazendo isso. Muito obrigado. Então, geralmente o sucesso que acontece na web é porque as pessoas comentam sobre isso. É porque transpassa o mundo do offline para o mundo do online para o offline. Eu queria que você falasse ou desse o ponto de vista
como que é a porcentagem do online e do offline do que acontece dentro da web e da representatividade que isso representa. Digamos assim, um vídeo no YouTube tem uma porcentagem de 70% para viralizar na internet e 30% fora da internet. Então, e o porquê disso? Eu absolutamente não me interesso por números. Respeito quem se interessa, mas não é porque eu acho que eu vivi uma experiência durante algum tempo dentro de empresas de internet, e é interessante ver como, inclusive, isso tem uma tecnologia do encanto. Como você jogar com percentuais e causas e consequências numéricas pode levar as pessoas a tenderem ou não para uma resposta. Eu acrescentaria até que essa história do online e do offline, eles são complicados, né? Assim, o René citou aqui o caso do Orson Welles, que fez o ataque de Marte. Foi todo por rádio, mas foi um ataque viral. As pessoas falaram no boca a boca, né? A gente não fala do viral, do online e do offline quando a gente está no telefone, mas a gente está online. A gente está falando em linha, né? Você pede uma linha para a pessoa, mas a gente já se acostumou a tal ponto com essa ferramenta do telefone que não existe mais a separação online e offline. Acho que em algum tempo o que vai acontecer é que a gente não vai ter mais essa pergunta: internet online ou offline? Acho que a internet é tão real e tão falso quanto a nossa vida aqui, pô. Eu estou começando com um vlog agora e eu queria entender, não sei se está fugindo muito do assunto, queria entender um pouco sobre direitos autorais, o que eu posso, o que eu não posso usar, trilhas, e o que eu tenho que colocar lá, o nome de alguma coisa. Você pode usar tudo que for seu e você não pode usar nada do que for do outro, a menos que ele te libere. Mas se o vídeo está público no YouTube de uma música, eu não posso usar, não? Você tem que olhar qual que é a licença que foi colocada. O YouTube tem a licença standard dele, né? Você pode colocar a licença Creative Commons. Se tiver a licença Creative Commons, você pode usar citando o autor. Muita gente diz, principalmente em meio acadêmico, critica a vulnerabilidade que a gente tem em relação aos erros da internet, a informação. Como que a gente pode, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado, mas como que a gente pode se defender dessa tecnologia do encanto em relação à informação na internet? Pelo que eu entendi, então a Wikipedia, por exemplo, ela é formada só por tecnologia do encanto. Você se encanta pela informação que está ali e acredita nela. O Kony também é um exemplo disso, não é? Porque o Kony tem vários erros de informação também. Né? Eu acho que o que acontece, na minha modesta opinião, né, aí é a especulação da minha cabeça, é que a gente fica correndo atrás da tecnologia do encanto, entendeu? Então, por isso eu acho que, num certo sentido, a noção de obra de arte vai se expandindo, né? Porque, enfim, aquele é o quadrinho, aquele quadrinho que o cara foi lá e pintou, beleza, tá? Isso já não me encanta mais. Da mesma forma, no caso, eu acho que esses vídeos, acho que num determinado momento, a gente vai encontrar elementos suficientes para conseguir identificar ali o que a gente quer identificar, para falar, não, esse cara é ele mesmo, apesar dele não se identificar, eu vou acreditar nisso ou não. Ao mesmo tempo em que a gente chega nesse espaço novo, lá na frente, alguém está brincando com a tecnologia do encanto e traz alguma coisa nova pela qual a gente se apaixona. Eu acho que essa é a beleza e a tragédia da nossa espécie nesse sentido, né? A cultura, ela não é... Você não consegue prender a cultura, né? A cultura é essa capacidade de reprocessar significado que a gente tem. Então, a gente vai ficar o tempo todo criando tecnologias de encanto e ao tempo todo desmistificando para que elas sejam criadas de novo. Entendeu? Mas a tecnologia do encanto, ela não vale só para a arte, ela vale também para a informação na internet. Por exemplo, a Wikipedia, que eu falei, que ela é formada pelas pessoas, não tem um conhecimento comprovado ali, aquilo não é checado. Eu só não estou entendendo direito porque que a Wikipedia seria uma tecnologia do encanto. Ela pode ser... O Kony, usar um exemplo mais fácil, o Kony. Tem várias informações erradas que muita gente questionou o Kony em relação ao conflito lá na África. Mas você se encanta pela estética daquilo.
Pela suposta, pela pelo história, suposto embasamento, pela história. Isso, exatamente. Pela estética, pela história. Tem uma série de elementos Mas a de tecnologia do encanto encanto vale só para a arte? Essa que é a pergunta. serve para a arte dentro dessa descrição de arte que eu coloquei. Essa descrição expandida do que é o objeto artístico, esse que provoca o encanto. Na verdade, assim, no quesito social da coisa, a gente pensar assim, que nem, o traficante, ele não usa droga em casa, né? Dentro de casa ele não quer a droga. Na parte da informática, né? Dessa questão de rede social e tudo mais, como que os estudiosos assim, dessa parte social encara isso assim, da criança tá entrando assim, muito cedo nessa questão porque a internet ela forma opinião, ela impõe opinião, então há um medo sobre isso ou não? A coisa é de que vamos empurrar mesmo, vamos fazer com que ele se interaja mais. Esse é um ponto muito interessante, porque, veja, se você for legislar em relação ao seu filho ir para a rua, você é uma pessoa mais capacitada do que ele, porque você conhece a rua melhor do que ele. Mas como é que você vai legislar com seu filho sobre a internet, na medida em que ele é muito mais interconectado do que você? Na medida em que aquilo existe no mundo dele, desde que o mundo dele existe. E não é o seu caso, percebe? Aí que cria esse problema, porque por um lado eu poderia te dizer, problema nenhum, o moleque sabe, porque que nem aqueles meninos da Índia, ele aprendeu com os pares dele. O grau de periculosidade que a internet apresenta é o grau de periculosidade que existe em estar vivo. Por outro lado, ele não deixa de ser uma criança, percebe? Eu acho que esse é um tema aberto, por isso que se debate. Se eu fosse te dar uma resposta fechada sobre isso, provavelmente eu estaria te enganando, né? Agora, eu acho que você não deve ser pai, nem no sentido de acreditar nele, nem no sentido de querer protegê-lo, eu acho. Né? Isso se dá pela troca, né? Por conhecer e compartilhar. É isso. Gente, obrigado por ter esperado aí. A gente se vê em algum momento.